Nós vamos agora falar de uma profissão muito interessante. Acho que é uma profissão que mexe com a gente, é um profissional que tem, na verdade, um desafio tremendo e uma paciência tremenda, que é o fisioterapeuta. Você já precisou de um? E a gente sente muito bem quando é um profissional bom, que realmente está ali acompanhando o passo a passo da nossa melhora, ou não, né? Será que a faculdade ensina isso? Ou será que isso é da própria pessoa, não é? Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Carla Adelino Suaide, que é coordenadora do curso de fisioterapia, e a Maria Laura Pucciarelli, que é fisioterapeuta recém-formada, né? Eu quero agradecer muitíssimo a Carla, até porque ela está aqui gravidinha, né, com barrigão. A gente ficou sabendo que ela estava até meio que passando mal e foi ao médico, o médico deu um remedinho para ela estar aqui presente no nosso programa. Tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, é um prazer. A gente espera estar podendo falar, né, bem sobre essa profissão, dos seus problemas e das suas facilidades também, para ajudar mais pessoas que queiram seguir, né? O que você coloca como sendo assim características principais para alguém que queira ser fisioterapeuta? Primeiramente, boa noite, né? Mas para ser fisioterapeuta, eu sempre coloco para os alunos que é necessário, primeiramente, você se identificar, você ter características pessoais que estão pautadas, né, em realizações, em sonhos, em referências dentro da família, né, porque acaba tendo as referências de atuação profissional, muitas vezes, que acaba influenciando. Dedicação, perseverança, determinação, proatividade, que eu acho que essa palavra hoje permeia, né, qualquer profissional, e principalmente o desejo de dar atenção, de ter contato e de cuidar de pessoas. Eu acho que isso é o principal, porque envolve as ciências da saúde, né, que envolve você promover, confortar, prevenir, né, e trazer uma recuperação para os pacientes que estão com uma determinada enfermidade naquele momento, que procura o profissional. Maria Laura, você que se formou há pouquinho tempo, né? Por que você escolheu fisioterapia? Então, eu sempre fui, desde criança, eu sempre pratiquei esporte, sempre fui apaixonada pelo movimento. Me fascinava, assim. E também eu gosto muito da interação, de conviver, de conhecer a pessoa. Então, das áreas da saúde, eu decidi juntar, assim, sabe? Minha paixão pelo movimento, de escolher uma profissão que eu poderia, assim, pensar em exercícios para aquela pessoa. E também das áreas da saúde, a fisioterapia, você tem uma interação muito próxima com o paciente, você convive. Você convive durante 3, 4, 5 meses de reabilitação. Então você conhece a história dele, ele te ensina muito. A faculdade era a que você esperava? Porque muitas vezes a gente sonha achando que é uma coisa e o nosso programa é muito também para clarear isso para as pessoas, né? Sim, no início não é exatamente aquilo que a gente sonha que seja, né? Para vocês, ela foi aquilo que você esperava para você? Ela foi, eu gostei muito. A única coisa que a gente não espera é que a gente vai ver física de novo e depois a gente descobre que fisioterapia tem tudo a ver com física, biomecânica tem tudo a ver com física, mas quando a gente sai a gente acha, vou só estudar biologia. E principalmente no começo do curso tem algumas matérias de humanas que são necessárias à nossa formação, né? Antropologia, história da fisioterapia, que a gente sabe de toda a história do nosso curso, de como foi formado. E depois entra a biomecânica, que tem um pouco de física, e a gente vai ter que pensar nisso pro resto da vida. Mas aquela física que a gente aprende lá para passar no vestibular? Tem algumas aplicações, vamos dizer assim, alguns vetores de força, alguma coisa a gente ainda vai usar. Só que aí a diferença é que é aplicado a uma coisa que você está vendo, a um movimento, a uma pessoa fazendo. Então se torna muito mais real para você, muito mais prático. E isso é muito legal, é fascinante. Tá. Então, no curso, pelo que ela colocou ali, então, as disciplinas mais presentes no curso. O objeto de estudo e conhecimento do fisioterapeuta baseia-se no movimento, né? Na motricidade humana. Então, por isso que ela colocou em relação ao estudo da física aplicada à biomecânica, como esse movimento se desenvolve, né? Tem toda uma física que explica como é desenvolvido, e os vetores de força, como ela colocou, que é desenvolvido o movimento. Mas o conhecimento, né, e o objeto de estudo nosso é pautado realmente
nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, né, que envolve aí fisiologia, as disciplinas morfológicas, patológicas, né, toda a parte terapêutica aplicada, já de conhecimento próprio do fisioterapeuta, né, então realmente é pautado em toda a ciência da saúde. Para a gente resumir, então, quer dizer, na verdade, além de ter aquelas qualidades todas que você colocou lá, persistência, gostar de gente, tem que gostar de biologia, tem que gostar de biologia, tem que gostar de química, tem que gostar de bioquímica, bioquímica. Algumas reações que a gente Algumas tem que reações tem que também. Gostar de anatomia, muito. Gostar de anatomia e vai estudar muito isso. Hoje, por exemplo, no curso nós temos 1 ano e meio de anatomia, né? É um curso que é uma profissão que é muito pautada também na anatomia para entender como são realizados os movimentos humanos, né? Chegou pergunta pra gente, Ana Cristina de Pádua, que inclusive mandou pra gente pela internet, do Jardim Botânico. As pessoas confundem o trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Qual a diferença entre essas profissões? Realmente assim, embora o conselho até seja o mesmo, né? O nosso conselho é Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A diferença é que o fisioterapeuta trabalha na recuperação funcional que envolve os distúrbios cinéticos funcionais. Caramba, certo? troca isso. Vamos trocar. Tô com uma dor danada aqui, tô com uma tendinite. Isso. Então a gente vai reabilitar e trazer uma recuperação funcional para o que você perdeu, certo? De acordo com a lesão que você adquiriu. Perdi o movimento, você vai fazer com que volte volte esse movimento. Isso, e traga para você o quê? Independência funcional. Porque essa lesão provavelmente vai trazer para você uma limitação funcional, com um ato simples, por exemplo, de escovar um dente. Certo? De pentear um cabelo, de tomar um banho, né? Isso vai trazer essas limitações funcionais e o fisioterapeuta trabalha nessa recuperação funcional, na reabilitação, promovendo o quê? Independência funcional e principalmente qualidade de vida, que é o que a gente busca hoje, né? Tá. Viver com qualidade de vida dentro de um cenário aí de saúde que a gente tem. E o ocupacional? O ocupacional, ele trabalha no sentido de que ele traz a funcionalidade, mas no sentido de promover adaptações para que ele tenha essa funcionalidade, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Que são 2 cursos diferentes. São 2 cursos bem diferentes, completamente diferentes, embora o conselho seja o mesmo, tá? Mas são 2 cursos bem diferentes, com atuações diferentes profissionais e que um trabalha na promoção e na recuperação funcional. O outro vai trabalhar em como promover essa independência funcional independente da recuperação funcional, entendeu? Então, por exemplo, um paraplégico, né, um tetraplégico, ele não vai ter como, por exemplo, fazer as suas refeições sozinhos, né? Então, vamos adaptar uma órtese para que ele consiga ter um movimento, dentro do movimento que ele tem, ele consiga levar a comida até a boca e fazer as refeições. Fazer com que a pessoa volte. Então, por exemplo, funcional. O fisioterapeuta, normal, eu estou aqui com uma lesão, estou com uma tendinite, vai fazer com que esse meu braço volte a ter os movimentos sem eu voltar, sem eu sentir dor. Isso. Na verdade, né? Ele volta, ele traz a recuperação daquilo que você perdeu. Tá. Entendeu? Já o ocupacional, ele te dá ele completa alguma coisa que você não tem. Que você não tem. Ele, dentro das limitações que você apresenta, ele consegue desenvolver, né, trabalho no sentido de promover essa independência, mas que não é com a recuperação funcional. Entendeu? Entendi. Agora vamos falar um pouquinho de mercado. Você se formou, como você disse, em abril, já está empregada? Tô empregada. E você atribui estar empregada a quê? Todos os seus colegas de turma estão empregados? Muitos deles, assim, alguns deles estão na área acadêmica, alguns deles estão trabalhando com pilates e alguns deles estão desempregados, realmente. Eu atribuo ao fato de você procurar, de você gostar de uma coisa e de você procurar as clínicas, o lugar que vai te proporcionar uma coisa que você vai gostar de fazer. Eu, assim que eu estava para colar grau, já estava com a data de colação de grau marcada, eu comecei a pesquisar clínicas aqui em Ribeirão, comecei a pesquisar o trabalho delas, o que elas faziam. Vi uma que eu gostei, que é a clínica que eu tô atualmente, a Clínica Colucci. Eu vi a equipe de trabalho deles e tudo, e eu descobri que um amigo meu estava trabalhando lá. E aí falei com ele, perguntei como era, ele me deu super boas referências e mandei meu currículo para ele. Aí ele entregou, né, pro pessoal da clínica, eles viram, gostaram e me chamaram para uma entrevista. Então, eu acho assim,
Você tem que primeiro buscar o que você gosta. Não adianta você se formar em fisioterapia, porque a gente se forma generalista. A fisioterapia tem muitas áreas de atuação. A gente tem ortopedia, a gente tem neuro, a gente tem muitas áreas. Então você tem que ver uma área que você tem uma afinidade maior para procurar trabalhar com aquilo e ver se é aquilo realmente que você gosta. E foi isso que eu fiz. Mas o mercado, por exemplo, a que os seus colegas que não conseguiram trabalho atribuem o fato deles não terem conseguido? Uma das coisas é que aqui em Ribeirão Preto nós temos muitas faculdades muito boas em fisioterapia, então tem muitos bons profissionais jogados todo ano no mercado. Então essa é uma coisa, sabe? Uma das coisas é sair então e ir para outras regiões que não tem. Isso é uma das coisas, assim, que aqui tem muito fisioterapeuta, todo mundo que vem para Ribeirão Preto ama aqui, né? Ninguém quer ir embora. O fato de fazer estágio, isso te ajudou a conseguir emprego? Então, ajuda. Na verdade, nas grades das faculdades de fisioterapia hoje, né, a gente tem estágios obrigatórios que a gente passa por várias áreas da fisioterapia. Então, a maioria dos profissionais que estão saindo hoje para o mercado, eles já passaram por algum tipo de estágio na faculdade, na grade curricular obrigatória. E quando eu procurei a clínica, ele me ofereceu, ele falou, faz um estágio, vê se você gosta, observa nosso trabalho. E foi isso que eu fiz. Piso salarial hoje, quanto que tá? Em torno de R$ 2.200. R$ 2.200. Para 30 horas semanais e 6 horas diária, né? Tá. Como é que tá o mercado? Tá cumprindo isso? R$ 2.200 para iniciante? Tá cumprindo. Tá cumprindo? Aham. Tá. Porque o que a gente vê muitas vezes é que existe o piso, mas acontece que as empresas em várias áreas não estão dando conta de pagar o piso, né? Por isso que a gente quer saber também e tá falando, mostrando a verdade para quem está do outro lado nos assistindo, para saber até como é que essa pessoa vai escolher, né? A sua área de atuação ou não. Tá feliz na sua profissão, então? Eu tô. Você recomenda para quem está assistindo a gente? Eu recomendo, é uma profissão linda, a gente é muito feliz, a gente colhe muitos frutos, a gente sabe de muitas histórias, é uma profissão muito gratificante. Ok. Carla, olha, eu quero muito agradecer, tá bom? A tua participação aqui, sucesso para você. Com você... Carla não, Maria Laura é você, né? Desculpa. A Carla, daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando mais, mas antes de ir para o próximo bloco, eu quero passar para você as vagas de emprego que nós levantamos. Assistente de licitação, assistente de mecânico, auxiliar administrativo, auxiliar de vendas, representante comercial. Se você quiser mais informações, entre no nosso site, silvanaresende.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta para continuar falando sobre a profissão do fisioterapeuta. Estão aqui conosco Carla Adelino Suaide, que é a coordenadora do curso de fisioterapia em Ribeirão Preto, e agora o Alexandre Colucci, que é fisioterapeuta, tem uma clínica também na cidade. Vou começar aqui com mais uma pergunta que chegou para a gente pela internet também, da Carla Muniz, da Ribeirânia. Você que está aí experiente na área também e no dia a dia na profissão, o que você considera uma vantagem e uma desvantagem da profissão? Bom, boa noite a todos. Toda profissão tem as vantagens e desvantagens, né? Então eu sou um pouco suspeito para falar. Eu sou um cara apaixonado pela profissão que eu faço. Então eu não vejo muita desvantagem. Desvantagens tem todas, né? A única desvantagem é quando você quer melhorar um paciente, às vezes a gente não consegue chegar no objetivo, né? Então essa é a única desvantagem que a gente vê. Não consegue porque realmente o paciente não está ajudando isso, ou o problema é tão grave que não dá para se conseguir chegar lá? Eu acho que, às vezes, os dois casos. Pode ser que o paciente não coopere, porque só a fisioterapia é uma parte, né? O paciente tem que fazer a dele. E às vezes, muitas vezes foge da nossa alçada, que é às vezes uma cirurgia, uma coisa assim, então a gente não consegue, a gente vai até um certo ponto, tá? Ali a gente não consegue passar mais. Então às vezes frustra um pouquinho, né? Mas a gente acaba vendo que a gente foi até um ponto. Tem os nossos limites, Com né? certeza. Os nossos limites. Carla, conta pra gente onde um fisioterapeuta pode trabalhar. Nós vimos aqui o caso da Ana Laura, não é isso? Maria Laura, e também, no caso, o Alexandre, que trabalham numa clínica, não é? Mas em quais lugares que pode trabalhar o fisioterapeuta? Silvana, hoje no mercado de trabalho do fisioterapeuta nós temos uma visão de que
não tem como mais a sociedade hoje não ter um profissional fisioterapeuta perto, porque se você for ter um olhar para a qualidade de vida, o idoso hoje, ele quer qualidade de vida e ele busca um bem-estar dentro das limitações físicas que o envelhecimento promove, né? Você tem que ter um fisioterapeuta junto com o atleta, porque não tem atleta sem lesão e a recuperação vem junto. Então, o mercado de trabalho hoje para o fisioterapeuta é muito amplo. Nós temos atuações dentro de consultórios e clínicas como profissional liberal e centros de reabilitação. A gente tem atuação dentro de hospitais, tanto em ambulatórios, né, enfermarias, UTI neonatal, UTI adulta, né, dentro do hospital. Nós temos atuação também em programas de saúde pública do governo, né, que envolve, por exemplo, o Serviço de Atenção Domiciliar, o NASF, né, que é um programa de saúde da família, que o profissional fisioterapeuta hoje está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, né, e isso tudo está regulamentado por essas resoluções e criações desses programas, né? A gente tem atuação em empresas, indústrias de equipamentos fisioterapêuticos que precisam da consultoria do fisioterapeuta para participação. A gente está dentro de centros esportivos, né? Então, hoje, todo centro esportivo tem que ter um fisioterapeuta que trabalha com a recuperação dos atletas. Nós estamos dentro da educação, né, no tripé da educação, que envolve ensino, pesquisa, extensão. Na área acadêmica também, na área acadêmica, como docente, pesquisador, como coordenador, né? Então, você tem aí uma gama de atuação no mercado profissional que hoje a fisioterapia tem, as especialidades ampliaram muito a atuação, tá? Então, eu vejo que é um mercado que está se abrindo, é promissor, tá? Porque, principalmente agora com a Olimpíadas, né? Inclusive, a gente até recebeu um e-mail solicitando o profissional fisioterapeuta para que trabalhe nas Olimpíadas, né? Então, o mercado está se abrindo demais, né? E vai precisar realmente de uma demanda para dar conta de todo esse mercado. Ok. Flávia Antunes, da Vila Virgínia, pergunta o seguinte: correr nas ruas e em parques tem crescido bastante entre as pessoas, mas antes de praticar a corrida, é importante passar por uma avaliação de fisioterapeuta? Agora é moda, né? As corridas de rua, tá chegando o verão, nós já estamos no verão, chega no final do ano, todo mundo quer entrar em forma, então ficou. É interessante você passar não só por uma avaliação fisioterapêutica, como uma avaliação médica, para ver a parte cardiológica como está, mas a avaliação do fisioterapeuta hoje acaba sendo importante. Ficou muito, hoje está muito claro nas TVs, o tipo de pisada, como você pisa, como você não pisa. Isso faça com que você, fazendo uma avaliação, evita que você tenha essas dores no joelho, dor nas costas. Às vezes, muitas vezes, essas dores que a gente sente, aí a pessoa desanima. Comecei a fazer uma caminhada, fazer uma corrida, com dor nas costas, parei. Então, essa avaliação ela é excelente fazer, até porque a gente vai evitar com que a pessoa tenha seus desconfortos, às vezes, né? Às vezes não é lesão, desconfortos. E geralmente a avaliação, o fisioterapeuta é melhor do que o médico nesse sentido? Porque na verdade a gente vê função. Porque eu nunca realmente tinha ouvido falar de fazer com o fisioterapeuta. Na verdade, o fisioterapeuta ele vê função, ele vê movimento. O médico ele vê as patologias. Eles querem patologia, a gente vê movimento. Então a gente vê. Ok. Alan Ferreira, dos Campos Elíseos. A fisioterapia pode ser usada na prevenção de lesões? Quem responde? Posso falar? Eu acho que a Carla falou muito bem no mercado de trabalho e visando, até porque é um pouco a minha área, hoje a fisioterapia, eu costumo dizer que ela é muito mais preventiva hoje em dia. Tanto haja visto que todos os atletas hoje, até atletas de MMA, não viajam sem um fisioterapeuta dele. E vamos deixar claro para quem não entende, o fisioterapeuta ele não trata a sua lesão. O fisioterapeuta ele age na prevenção e ele age naquele período que o atleta não está treinando, não está, porque o atleta de alto rendimento, até o atleta de final de semana, ele tem dores, ele tem desconforto. Então o fisioterapeuta age antes, durante e após. Então vamos deixar claro que a fisioterapia, hoje ela é muito preventiva, então acho que é uma área que cresceu muito. Ela é bem preventiva. E por isso que o mercado realmente, como a Carla colocou, está tendo vaga. Você dentro da sua clínica, por exemplo, aparecem muitas pessoas procurando emprego lá? Aparece bastante. Aparece. Tem muita procura hoje. Tá, de pessoas querendo trabalhar lá na sua clínica. Isso. Mas tem muito mais profissional do que vaga no mercado hoje? Eu acho que está equivalente. O que eu costumo deixar claro, e a Maria Laura no outro bloco deixou claro, é você saber o que você quer e especializar naquilo que você quer. Hoje em dia,
no tempo da minha mãe e da minha avó, existiam os médicos clínicos gerais que faziam tudo, fiz também. Então hoje em dia acabou isso. Existe um médico que só faz ombro, existe o fisioterapeuta que só faz ombro, existe o fisioterapeuta que só trabalha com avaliação, o fisioterapeuta... Então assim, se você fazer aquilo que você quer fazer, se especializar, eu acho que tem mercado de trabalho. Tá. José Humberto Nascimento, do Jardim Irajá, tem uma pergunta seguinte. A fisioterapia hospitalar é uma área com melhor remuneração para o profissional? Não necessariamente, né? A fisioterapia hospitalar hoje, dentro, por exemplo, das unidades de terapia intensiva, a Anvisa, né, regulamentou pela RD 7 a atuação do profissional fisioterapeuta e isso veio respaldar, né, com relação a turnos de trabalho e a colocação do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, por exemplo, né, que tem que ter um fisioterapeuta para cada 10 leitos, né, em turnos de 6 horas. E isso tudo fortalece a atuação do fisioterapeuta dentro da unidade hospitalar, que não é só a terapia intensiva, mas dentro das enfermarias, por exemplo, a gente também tem, né, a necessidade do fisioterapeuta dentro hoje na obstetrícia, né, com a promoção do parto humanizado, né, da atuação do profissional fisioterapeuta, que é uma área nova, né? Então vem abrindo, então. Vem abrindo, espaço. E é por isso que eu coloquei que o mercado de trabalho realmente ele está se abrindo e vai realmente precisar de profissionais qualificados. A gente tem que colocar isso, né? Que com especialização, com experiência, que saiba mais, né? Alexandre, se uma pessoa quiser, por exemplo, não tem vaga numa clínica, não conseguiu trabalho, ela pode, como autônomo, fazer o trabalho de fisioterapeuta? Como autônomo, ela pode. A fisioterapeuta não consegue, as pessoas mesmo formadas e não formadas, elas não conseguem fazer estágio não remunerado. O nosso conselho não deixa. Então, a pessoa pode, como autônomo, tendo os seus registros certinho, né? Ela consegue trabalhar. Por exemplo, vai na casa das pessoas. Consegue. Hoje é um outro mercado. Um outro mercado. É um outro mercado, né? Mercado também, de atendimento domiciliar. Agora, em média, para quem está assistindo, só para a gente ter, nós falamos de piso, nós falamos de valores de mercado. Hoje, uma sessão de fisioterapia, em média, quanto custa? É complicado se você falar, porque depende de clínica para clínica. Depende Isso, mas de tanto a tanto. Eu acho que ela hoje está, pelo menos, ela varia de 80 a 150 reais uma sessão hoje de fisioterapia. E dependendo, em média, quantas sessões se precisa? Também variando, eu sei que dependendo do problema, mas em média. Fisioterapia, vamos falar uma fisioterapia convencional, de 10 a 12 sessões, eu acho que essa é a média para a gente começar a ver evoluções. Tá. E se você faz um bom trabalho, aí vai o boca a boca, não é isso? E vai passando o teu nome para outras pessoas, que é dessa forma, né? Com carinho, com persistência, respeito. Né? Com respeito ao paciente. Gente, muito obrigada pela entrevista. Obrigado tá? Parabéns pela Obrigado. Profissão de vocês, porque é uma profissão realmente admirável, tá? Parabéns e sucesso. Gostaria de parabenizar todos os profissionais fisioterapeutas, né? Que ontem nós completamos 45 anos de história, né? Da profissão. Foi dia 13 de outubro. Então, gostaria de parabenizar todos os colegas, né, e profissionais fisioterapeutas pela data. Legal. Olha, nós estamos recebendo mais perguntas, mas agora não dá tempo para a gente fazer. Se você quiser, mande para o nosso site, Silvana Rezende, entra lá no silvanarezende.com.br, tem o contato, manda a sua pergunta que depois a gente manda para os profissionais que aqui estão. Ok? Muito obrigada a vocês. Obrigado então. a você. Agora eu quero passar para vocês as vagas de emprego que nós levantamos para você. Esteticista, operador de telemarketing, projetista de móveis, padeiro confeiteiro, recepcionista. E se você quiser mais informações, é só entrar no nosso site silvanarezende.com.br. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.